O bem-aventurado Senhor disse: aquele que não odeia a iluminação, apego e ilusão quando estão presentes, nem os cobiça quando desaparecem, que está situado como indiferente, estando situado além destas reações materiais dos modos da natureza, que permanece firme, sabendo que só os modos estão ativos, que considera igualmente prazer e dor, e vê com igual visão um torrão de terra, uma pedra e uma barra de ouro, que é sábio e considera que louvor e blasfêmia são o mesmo, que é imutável na honra e na desonra, que trata amigo e inimigo igualmente, que abandonou todos os compromissos fruitivos. Tal homem é considerado transcendental aos modos da natureza. Manapamanayos tulyas tulyo mitrari pakshayo sarvaramba parityagi gunatita sayuchate. O Bhagavad Gita, capítulo 14, versos 22 a 25. Arjuna apresentou 3 perguntas diferentes e o Senhor Krishna as responde uma depois da outra. Nestes versos, Krishna indica primeiramente que uma pessoa situada transcendentalmente nem inveja ninguém, nem anseia por nada. Está vendo os sintomas? Sintoma de uma pessoa realmente transcendental, um verdadeiro devoto de Deus. Ele não inveja ninguém, nem anseia por nada. Imagine, né, a pessoa estar livre da ansiedade. Você vê as pessoas comuns, não importa se é líder religioso, se é líder, será que tipo de líder na sociedade ele é? Se ele está ansiando o que não tem, se ele está lamentando o que perdeu, ou se ele está invejando, com certeza não é uma pessoa transcendental, não é uma pessoa iluminada. Não é uma pessoa que conheceu a verdade absoluta, a única verdade que liberta. É porque, é verdade mesmo, todo mundo fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você não está livre das ansiedades, se você não está livre da inveja, se você não está livre da lamentação, sem falar no resto, né? Você não conheceu a verdade. Que verdade que é essa que não liberta de nada, ninguém... Nem não liberta ninguém de nada, nem ninguém, Bimala. É porque a pessoa que se libertou, ela também não está apegada a mulher, filho, sociedade, amizades, amores, profissão. Não está apegada a nada. Se ela se libertou, se ela conheceu a verdade, ela se libertou. Se ela se libertou, ela está liberta de tudo e todos. Mas que verdade que é essa que não liberta de nada nem de ninguém? Que com certeza não é a verdade absoluta, Deus, Krishna. Quando uma entidade viva permanece neste mundo material corporificada pelo corpo material, deve-se compreender que ela está sob o controle de um dos 3 modos da natureza material. Isso aqui é outra máxima, viu? Quando uma entidade viva permanece neste mundo material corporificada pelo corpo material, deve-se compreender que ela está sob o controle de um dos 3 modos da natureza material. Quando ela está realmente fora do corpo, então ela está fora das garras dos modos materiais da natureza. Mas, enquanto não está fora do corpo material, ela deve ser neutra. Deve ocupar-se no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna de tal modo que sua identidade com o corpo material será automaticamente esquecida. Quando uma pessoa está consciente do corpo material, ela age somente para a gratificação dos sentidos. Mas, quando transfere a consciência para Deus, Krishna, a gratificação dos sentidos para automaticamente.
A pessoa não necessita deste corpo material e não necessita aceitar os ditames do corpo material. As qualidades dos modos materiais atuarão no corpo, mas como alma transcendental, o eu, está à parte de tais atividades. E como se coloca à parte, ele não deseja gozar o corpo, nem deseja sair dele. É porque a pessoa está satisfeita, né? São outros sintomas que você conhece quem é quem. Ele não deseja gozar o corpo, nem deseja sair dele. Situado transcendentalmente assim, o devoto automaticamente se liberta. Ele não necessita tentar libertar-se da influência dos modos da natureza material. A pergunta seguinte se relaciona com o comportamento de uma pessoa situada transcendentalmente. Uma pessoa situada materialmente se afeta pelas assim chamadas honra e desonra oferecidas ao corpo, mas a pessoa situada transcendentalmente não se afeta por tais honra e desonra falsas. Dá na mesma, né? Honra e desonra dá na mesma. É aquilo que a gente repete aqui sempre, as dualidades. Se a pessoa está iludida com qualquer dualidade, já falei, né? Se a pessoa está iludida, ela está presa, né? Às dualidades. Mas isso aqui é auspicioso. E qual é o outro lado de auspicioso? É inauspicioso. Honra, desonra. E todas essas dualidades, apego, aversão, né? Tudo que é dual é ilusão. São os dois lados de uma moeda chamada ilusão. E uma pessoa iludida não é transcendental, não está livre de nada nem de ninguém. Mas voltando à pessoa transcendental, ela executa o seu dever em consciência de Deus, Krishna, e não se importa se um homem a honra ou a desonra. Você me respeite, hein? Respeito e desrespeito, está iludido, está em maia. Ninguém pode julgar ninguém, nem precisa. É só olhar os sintomas. É só olhar os sintomas que você conhece quem é quem. Essa pessoa aceita as coisas que são favoráveis para o seu dever em consciência de Deus, Krishna, e de outra forma, não tem necessidade de nada material, seja uma pedra ou ouro. Considera todo mundo como seu amigo querido que a ajuda em sua execução da consciência de Deus, Krishna, e não odeia o seu assim chamado inimigo. Ela é igualmente disposta e vê todas as coisas em um nível igual, porque sabe perfeitamente bem que não tem nada a ver com a existência material. Os assuntos sociais e políticos não a afetam, porque ela conhece a situação das revoltas e distúrbios temporários. Ixi, aqui excluiu quase todo mundo, Bill. Você lembra, na época das eleições, como tinha gente iludida? Não tem, né? Na época tinha e continuam iludidos, né, com os assuntos sociais e políticos. Mas o verdadeiro devoto de Deus, né, aquele que realmente é devoto de Deus e é transcendental, os assuntos sociais e políticos não a afetam, porque essa pessoa, ela conhece a situação das revoltas e distúrbios temporários. Isso aqui é uma máxima, peraí, deixa eu ver aqui. Vou printar, depois você vê. Vou repetir de novo, porque Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa que é para ver se a gente lembra. Os assuntos sociais e políticos não a afetam, porque ela quem? A pessoa transcendental. A pessoa transcendental é o devoto de Deus. Não importa se o devoto de Deus está com corpo masculino ou feminino, se é devoto de Deus, entendeu que não é nem homem nem mulher, entendeu que é uma alma eterna. Senão não entendeu nada também, né? Se fica lutando aí, eu sou homem, eu vou lutar,
levantar a bandeira dos homens, ou levantar a bandeira das mulheres, e por aí vai, a ilusão continua, né? Lê mais e fala menos. Tá bom, Bímola. Os assuntos sociais e políticos não a afetam, porque ela conhece a situação das revoltas e distúrbios temporários. Ela não tenta fazer nada para si mesma. Ela pode fazer qualquer coisa para Deus, Krishna, mas para si pessoalmente não faz nada. Através deste comportamento, a pessoa chega realmente a situar-se transcendentalmente. Vou ler mais um. Vai dar tempo? Não vai dar tempo? É se eu não falar demais. Não, o problema é realmente, o problema sou eu. Aqui. Não é fácil, não. Aquele que se ocupa completamente em serviço prático e amoroso a Deus, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e desse modo chega ao nível de Brahman. Tá vendo, Bímola? Entendeu? Não entendeu? Então, é só ouvir a explicação de Prabhupada que a gente entende. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Este verso é uma resposta à terceira pergunta de Arjuna. Qual é o meio para alcançar a posição transcendental? Como se explicou antes, o mundo material age sob o encanto dos modos da natureza material. A pessoa não deve se perturbar com as atividades dos modos da natureza. Em vez de colocar a sua consciência em tais atividades, ela pode transferir a sua consciência para as atividades de Deus, Krishna. As atividades de Deus, Krishna, são conhecidas como Bhakti Yoga. Ou seja, agir sempre para Deus, Krishna. Isto inclui não somente Krishna, mas suas diferentes expansões plenárias, tais como Rama e Narayana. Ele, Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, tem inumeráveis expansões. Considera-se que a pessoa que está ocupada no serviço de qualquer uma das formas de Deus, Krishna, ou de suas expansões plenárias, está situada transcendentalmente. Deve-se notar também que todas as formas de Deus, Krishna, são completamente transcendentais, bem-aventuradas, plenas de conhecimento e eternas. Tais personalidades de Deus, Krishna, são onipotentes e oniscientes, e elas possuem todas as qualidades transcendentais. Assim, se a pessoa se ocupa no serviço de Krishna ou de suas expansões plenárias com determinação infalível, ainda que estes modos da natureza material sejam muito difíceis de sobrepujar, ela pode sobrepujá-los facilmente. Isso já foi explicado no 7º capítulo. A pessoa que se rende a Deus, Krishna, supera imediatamente a influência dos modos da natureza material. Isso aqui é outra máxima. Estar em consciência de Deus, Krishna, ou em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, significa adquirir a qualidade de Deus, Krishna. Na outra máxima, Bímola. Estar em consciência de Deus, Krishna, ou em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, significa adquirir a qualidade de Krishna. É como o Prabhupada dá o exemplo, do ferro. Em contato com a fogueira também ele vira fogo, ele ilumina, ele queima, ele tem calor também, Então a pessoa em contato com o fogo do serviço prático e amoroso a Deus adquire as qualidades de Deus, Krishna. O Senhor Krishna diz que sua natureza é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, e que as entidades vivas são partes e parcelas do Supremo, como as partículas de ouro são parte de uma mina de ouro.
Desse modo, a posição transcendental da entidade viva. Posso continuar? Desse modo, a posição transcendental da entidade viva é tão boa como o ouro, tão boa como Deus, Krishna em qualidade. A diferença de individualidade continua, pois de outra forma, Bhakti Yoga não tem sentido. Bhakti Yoga significa que o Senhor Krishna existe, o devoto existe e a atividade de intercâmbio de amor entre o Senhor Krishna e o devoto existe. Portanto, a individualidade de duas pessoas está presente na suprema personalidade de Deus e na pessoa individual, senão não há sentido para Bhakti Yoga. Se a pessoa não se situa na mesma posição transcendental que o Senhor Krishna, ela não pode servir ao Senhor Supremo Krishna. Para ser um assistente pessoal de um rei, é preciso adquirir as qualificações. Desse modo, a qualificação é converter-se em Brahman, ou livre de toda contaminação material. Está dito na literatura védica que, por converter-se em Brahman, a pessoa pode alcançar o Brahman Supremo, Krishna. Isto significa que a pessoa tem que se tornar qualitativamente una com Brahman. Alcançando o Brahman, a pessoa não perde sua identidade Brahman eterna como alma individual. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas eu já tinha parado, Bímola. Ah, tá bom, acabou o tempo. Ah, muito obrigado por avisar. Não é fácil, não, Cristo. Tá, posso continuar? Muito obrigado, hein? Este livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem a edição normal também, a edição econômica. Você já encomenda os dois, né? O de luxo fica com você. A edição econômica você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e ajuda a iluminar o mundo. Que mais? Deixa eu ver. Agenda. Vamos lá na agenda. Calma, não me apressa não. Ainda mais hoje, Bima. Onde eu estava, tá vendo? Você me corta, eu me perco, Bímola. Ah, tá. Então, neste dia 30 de junho, sexta-feira, quem está fazendo o jejum deverá quebrar, né? Deverá quebrar o jejum. Você que está fazendo o jejum deverá quebrar o jejum nesta sexta-feira, dia 30, das 6h49 às 10h23. Dentro desse período de tempo. Das 6h49 às 10h23, tá bom? Então tá bom. Não tem mais nada para falar, né, Bima? Ah, tem passatempo. Opa, passatempo, adoro passatempo. Tô vendo aqui o devoto rindo de orelha a orelha e um rapaz também rindo de orelha a orelha com um Bhagavad Gita na mão.
Até ler mais e falar menos. Ver mais e falar menos. Tá bom, Bimala, vamos ver mais e falar menos. Hoje temos um depoimento especialmente tangível a respeito da importância de estarmos nas ruas. Um vídeo gravado por Vinay Srinitai Prabhu, de um jovem buscador de conhecimento, falando rapidamente sobre a relevância do encontro dele com Vinay e o Bhagavad Gita como ele é. É um vídeo, Bimala. Eu vi que estava estranho. É um vídeo. Vamos apertar aqui, vamos ouvir, vamos ver o vídeo. Krishna, seu irmão, olha só que interessante a história dele. Estava vindo do shopping, pensando o que eu ia fazer da minha vida, pensando no sentido da vida. E o irmão aqui pegou e me apresentou o sentido. Adquiri aqui. Muito obrigado aí. Muito obrigado, irmão. Prazer em te encontrar aí. Ah, que legal, hein, Bimala? Então, muita gente não sabe o que fazer de sua vida. A resposta, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, né? Como foi falado aqui. Esta história, porém, não parou por aí, pois a postagem desse vídeo nos stories do Templo de Porto Alegre há poucos dias despertou o desejo de adquirir um Gita em um seguidor que nunca conheceu os devotos pessoalmente. Ele entrou em contato, encomendou e já recebeu o canto do Supremo Senhor Krishna em casa, via Uber Envios, e terá o seu estudo acompanhado. O Bhagavad Gita como ele é em português é o canto de Deus como ele é, né? Deus cantou os 700 versos contidos no Bhagavad Gita. Então o Bhagavad Gita é o canto de Deus como ele é. Sem intermediários, sem ninguém inspirado, sem profeta, direto, né? Direto, Deus cantou os 700 versos. Deus não fala, Deus canta, Bimala. A língua de Deus é cantada, né? Srila Prabhupada disse que qualquer progresso que tenhamos feito é simplesmente devido à distribuição desses livros. Então prossigam e não afastem suas mentes disto, nem por um momento sequer. Carta Arameshwara. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Mais alguma coisa, hein? Não é só isso, né, Bíblia? Eu queria ler outro, não, outro dia ler. Tem que ir um pouquinho por dia, né? É verdade, sim senhora. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. É o estudo graduado do Bhagavad Gita, né? Então, o que nós vamos fazer? Cantar os mantras, tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Por quê? Por que minha voz falha, meu irmão? Não é porque eu falo demais mesmo, é porque eu tomo pouca água. Deixa eu tomar água aqui. Não é fácil não. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Bebendo Veneno, o Senhor Shiva salva o universo. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam
Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então paramos aqui, ó. Na tentativa de obter néctar, os semideuses e demônios trabalhavam como loucos, e esse seu frenesi era impulsionado pelo Senhor Krishna, que estava acima e abaixo da montanha e que entrara nos semideuses, nos demônios, em Vasuki e na própria montanha. Devido à grande força dos semideuses e demônios, o oceano de leite foi tão intensamente agitado que na água todos os crocodilos ficaram muito perturbados. Entretanto, a batedura do oceano continuou dessa maneira. Vasuki tinha milhares de olhos e bocas. De suas bocas exalava fumaça e um fogo abrasador que afetavam os demônios encabeçados por Poloma, Kaleya, Bali e Ilvala. Bem feito. Escolheram a boca da serpente, né? Assim, os demônios que pareciam árvores sarala queimadas por um incêndio florestal gradualmente perderam o seu poder. E os demônios sempre se dando mal, né, Bima? Para variar, os não devotos. Visto que os semideuses também ficaram afetados pela respiração abrasadora de Vasuki, o seu brilho corpóreo diminuiu e suas roupas, guirlandas, armas e rostos ficaram ennegrecidos pela fumaça. Entretanto, pela graça da suprema personalidade de Deus, Krishna, apareceram nuvens no mar derramando torrentes de chuvas, e as brisas sopravam carregando partículas de água das ondas do mar, e ambos os fenômenos serviram para aliviar os semideuses. Visto que depois de tanto esforço desempenhado pelos melhores semideuses e demônios, o néctar não surgia no oceano de leite, a suprema personalidade de Deus, Krishna, pessoalmente começou a bater o oceano. O Senhor Krishna parecia uma nuvem escura. Ele vestia roupas amarelas, em suas orelhas seus brincos emitiam raios brilhantes e seu cabelo caía espalhado pelos ombros. Ele usava uma guirlanda de flores e seus olhos eram rosados. Com seus fortes e gloriosos braços que inspiram destemor em todo o universo, ele segurou Vasuki e usando a montanha Mandara como o bastão com o qual se realizaria a batedura, passou a bater o oceano. Enquanto estava executando esta tarefa, o Senhor Krishna parecia uma bela montanha chamada Indranila. Os peixes, tubarões, tartarugas e serpentes ficaram muito agitados e perturbados. Todo o oceano tornou-se turbulento e até mesmo os maiores animais aquáticos, tais como as baleias, elefantes aquáticos, crocodilos e os timinguila, pisciformes, que são enormes baleias que podem engolir pequenas baleias, subiram à superfície.
Enquanto era abatido dessa maneira, o oceano primeiramente produziu um veneno perigoso chamado Hala-Hala. Ó rei, vendo que aquele veneno incontrolável ia implacavelmente se espalhando para cima e para baixo em todas as direções, todos os semideuses, juntamente com o próprio Senhor Krishna, aproximaram-se do Senhor Shiva. Sentindo-se desprotegidos e amedrontados, buscaram refúgio nele. Poder-se-ia contestar que, como a suprema personalidade de Deus, Krishna, estava pessoalmente presente, porque ele, então, se deu ao trabalho de acompanhar todos os semideuses e pessoas em geral que foram refugiar-se no Senhor Shiva, o Senhor Sadashiva, ao invés de intervir pessoalmente? Em relação a isto, Srila Madhvacharya adverte que o Senhor Vishnu era competente para resolver a situação, porém, para que o mérito ficasse com o Senhor Shiva, mas que mais tarde bebeu todo o veneno e o manteve em seu pescoço, o Senhor Vishnu não entrou em ação. Confundi tudo aqui, Bimala, vou ler de novo. É que eu estava lendo e eu estava pensando aqui. Krishna quer dar a fama para os outros, né? Krishna não se importa com a fama, ele é o mais famoso. Quem é mais famoso que Krishna? Então ele vive dando a fama para os seus devotos, para os semideuses. E é o que estava acontecendo aqui, por isso que eu estava embananando tudo aqui, eu estava lendo e pensando nisso. O Senhor Vishnu, e Krishna é o Vishnu original, era competente para resolver a situação. Porém, para que o mérito ficasse com o Senhor Shiva, que mais tarde bebeu todo o veneno e o manteve em seu pescoço, o Senhor Vishnu não entrou em ação, porque ele queria dar a fama para o Senhor Shiva. Os semideuses observaram que no topo da colina Kailasa, o Senhor Shiva estava sentado com sua esposa Bhavani para que ocorresse o auspicioso desenvolvimento dos três mundos. Ele era adorado por grandes pessoas santas que desejavam a liberação. Com grande respeito, os semideuses ofereceram-lhe reverências e orações. Os progenitores da humanidade disseram: ó maior de todos os semideuses, Mahadeva, super-alma de todas as entidades vivas e a causa de sua felicidade e prosperidade, viemos nos refugiar em teus pés de lótus. Portanto, faze o favor de nos salvar deste veneno ardente que está se espalhando por todos os três mundos. Uma vez que o Senhor Shiva é encarregado da aniquilação, por que deveria alguém procurá-lo em busca de proteção, a qual está na alçada do Senhor Vishnu? O Senhor Brahma cria e o Senhor Shiva aniquila, mas tanto um quanto o outro são encarnações do Senhor Vishnu e são considerados como Shaktavesha avataras. O Senhor Brahma eu sabia que era o Shaktavesha avatara, mas o Senhor Shiva não, Bimala. Eu não sei quase nada. Eles são dotados com poder especial, à semelhança do Senhor Vishnu, que é de fato onipenetrante em suas atividades. Portanto, sempre que se oferecem ao Senhor Shiva orações através das quais se pede proteção, na verdade dirige-se ao Senhor Vishnu, pois acontece que o Senhor Shiva encarrega-se de realizar a destruição. O Senhor Shiva é um dos controladores conhecidos como Shaktavesha avataras. É interessante, né? Porque mesmo o Brahma e o Senhor Shiva estão sujeitos à ilusão e mesmo assim são Shaktavesha avataras. Portanto, ele pode ser tratado como tendo as qualidades do Senhor Vishnu. Ó Senhor, és a causa do cativeiro e liberação a que se submete todo o universo, porque és o seu governante. Aqueles que são avançados em consciência transcendental rende-se a ti e, portanto, de ti é que vem a mitigação de suas aflições e também sua liberação. Portanto, adoramos vossa onipotência.
De fato, o Senhor Vishnu mantém e consuma toda boa fortuna. Se a pessoa deve refugiar-se no Senhor Vishnu, por que então os semideuses refugiaram-se no Senhor Shiva? Eles adotaram este procedimento porque no processo de criação do mundo material, o Senhor Vishnu age através do Senhor Shiva. O Senhor Shiva age em nome do Senhor Vishnu. Quando o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 14.4 que Ele é o Pai de todas as entidades vivas, isso se refere às ações que o Senhor Vishnu realiza por intermédio do Senhor Shiva. O Senhor Vishnu sempre está desapegado das atividades materiais. E quando as atividades materiais precisam ser realizadas, o Senhor Vishnu realiza-as através do Senhor Shiva. Portanto, o Senhor Shiva é adorado ao nível do Senhor Vishnu. Quando não é tocado pela energia externa, o Senhor Vishnu é o Senhor Vishnu. Porém, quando está em contato com a energia externa, ele aparece sob seu aspecto de Senhor Shiva. Ó Senhor, Calma, Bímola, não me apressa não, hein? Mas já? É por isso que você estava me apressando. Ó Senhor, vou ler aqui e parar. Ó Senhor, és alto refulgente e supremo. Através de tua energia pessoal, crias este mundo material e assumes os nomes Brahma, Vishnu e Maheshwara quando ages na criação, manutenção e aniquilação. São os três mais poderosos do universo, né? Brahma, o Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus, o Senhor Shiva, que é conhecido como Espírito Santo, né? E Vishnu, que é o Pai, né? O Pai e mantenedor. Tá, Bímola, já parei de falar que eu estava pensando aqui, qualquer um de nós, né? De repente já até assumiu essa posição de Brahma, de primeiro filho de Deus dentro do universo, já foi poderoso, já foi o mais poderoso do universo, ou poderá ser. É só desejar, né? E, é claro, desejar e se qualificar. Tem até o detalhe, né? Quando não tem uma alma como nós para assumir essa posição de Brahma, o semideus mais poderoso do universo, o criador do universo, então Krishna se expande e ele mesmo ocupa essa posição também. Tá. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí. Livros novos. Já cliquei, está abrindo o botão água. Já apareceu aqui o Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparece os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente até o volume 5. Já tem até o Śrīmad Bhagavatam, canto 10, volume 5. Você clica e encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer no sebo, Bímola? Tinha 2 ou 3 livros do Bhagavatam, da coleção Bhagavatam no sebo. Já cliquei aqui, vamos ver. Tem um aqui, canto 4, volume 1, canto 1, volume 1.
agora só tem 2. Não tem muitos livros usados, né, Bímola? Novos tem em estoque, mas usados tem alguns, né? Tipo Bhagavad Gita como ele é, volume 2, Bhagavad Gita como ele é, luxo, volume 2. Tem aqui o Bhagavatam, canto 4, volume 1, canto 1, volume 1. E tem também o Veda 1, Segredos do Oriente. Você olha no rodapé, né? Se for Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, são os livros que a gente lê aqui na rádio, são os livros que a gente recomenda. Qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. É que tem outros livros também, né? Mas o que a gente lê são os livros de Sua Divina Graça A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e são os livros que a gente recomenda aqui. Onde eu estava? Vamos ler mais um pouquinho do da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo o capítulo Os habitantes de Varanasi convertem-se em devotos de Deus. Paramos aqui na página 954. Está aqui. Os ateus, encabeçados pelos filósofos impersonalistas, não se importam com a liberação ou com a misericórdia de Deus, Krishna. Eles simplesmente insistem em apresentar argumentos falsos e em contestar a filosofia ateísta, não levando em conta os assuntos transcendentais aos quais não se dedicam. A conclusão é que o significado do Vedanta Sutra fica encoberto pela explanação imaginária de Shankaracharya. Tudo o que Shri Krishna Chaitanya tem feito ou tem dito é a verdade cristalina. Aqui o líder dos impersonalistas estava glorificando o Senhor Krishna Chaitanya. Qualquer que seja o significado dado por Shri Krishna Chaitanya é perfeito. Alguma outra interpretação é mera distorção. Está vendo? Também quem falou o conhecimento foi o Senhor Krishna Chaitanya, o dono da verdade, né, Bímola? É o dono de tudo e da verdade também, né? Do conhecimento, da compreensão, de tudo. É o dono de tudo e de todos. Krishna é o dono de tudo e de todos. Após dizer isso, o discípulo de Prakashananda Saraswati começou a cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Ouvindo isso, Prakashananda Saraswati fez a seguinte declaração. Prakashananda Saraswati disse: Shankaracharya estava muito ávido para estabelecer a filosofia do monismo. Por isso, para apoiar a filosofia monista, ele explicou o Vedanta Sutra, ou filosofia Vedanta, de uma maneira diferente. Para quem aceita a personalidade de Deus, Krishna, a filosofia que defende que Deus e a entidade viva são unos fica descartada. Por isso, Shankaracharya, argumentando contra todas as espécies de escrituras reveladas e autorizadas, as refutou. Qualquer pessoa que deseje estabelecer a sua própria opinião ou filosofia, de certo, não pode explicar nenhuma escritura segundo o princípio de interpretação direta. Os filósofos mimânsakas concluem que, se há um Deus, ele está sujeito a nossas atividades fruitivas. Analogamente, os filósofos sânquias, que analisam a manifestação cósmica, dizem que a causa do cosmo é a natureza material. Os seguidores de Nyaya, a filosofia da lógica, defendem que o átomo é a causa da manifestação cósmica. E os filósofos impersonalistas advogam que a refulgência do Brahman pessoal, a luz, é a causa da manifestação cósmica. Tudo vem da luz, tudo vai para a luz. E eles querem
se fundir na luz. Quer se fundir na luz? Que se funda, fazer o quê, né? Krishna patrocina você quebrar a cara eternamente, se você quiser. Os filósofos Patanjalas dizem que quem é autorrealizado compreende o Senhor Krishna. Semelhantemente, segundo os Vedas e os princípios védicos, a causa original é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Após estudar as 6 teses filosóficas, Vyasadeva resumiu todas elas completamente nos códigos da filosofia Vedanta. Segundo a filosofia Vedanta, a verdade absoluta é uma pessoa. Quando se aplica a palavra nirguna, em português sem qualidades, deve ficar bem claro que o Senhor Krishna tem atributos totalmente transcendentais. Deus não tem qualidades materiais. Ixi, apertei o botão errado, hein? Tá vendo, Bimala? Ó. Deve ficar bem claro que o Senhor Krishna tem atributos totalmente transcendentais. Ele não tem qualidades materiais. Agora aperta aqui, agora vem para cá. Ah, tá, agora vai. Entre os filósofos mencionados, nenhum está realmente interessado na suprema personalidade de Deus, Krishna, a causa de todas as causas. Eles estão sempre atarefados em refutar as teorias filosóficas alheias e em estabelecer as suas próprias teorias. Não é estudando as 6 teorias filosóficas que vamos alcançar a verdade absoluta, Krishna. Portanto, é nosso dever seguir o caminho das grandes autoridades. Tudo o que eles dizem deve ser aceito como verdade suprema. Em seu Amrita Pravahabhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur faz o seguinte resumo dos 6 processos filosóficos. Prakashananda admitiu que Shripada Shankaracharya estava muito ávido para estabelecer a sua filosofia do monismo e refugiou-se na filosofia Vedanta e, à sua própria maneira, tentou explicá-la. Contudo, o fato é que, se alguém aceita a existência de Deus, Krishna, de certo não pode estabelecer a teoria do monismo. Por essa razão, Shankaracharya rejeitou todas as espécies de literatura védica que estabelecem a supremacia da personalidade de Deus, Krishna. De diversas maneiras, Shankaracharya procurou refutar a literatura védica. Por todo o mundo, 99% dos filósofos que seguem os passos de Shankaracharya recusam-se a aceitar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ao invés disso, tentam estabelecer as suas próprias opiniões. Tudo pode ser torcido e distorcido, né? Está tudo claro, né? A literatura védica é clara como o sol do meio-dia. Mas vem aí um especulão e especula e desvia e torce e distorce, e inventa explicações. Malabarismos de palavras, né, Bimala? Se engana e passa a enganar os outros. É típico dos filósofos mundanos desejar estabelecer as suas próprias opiniões e refutar as opiniões alheias. Portanto, 1. Os filósofos mimânsakas, seguindo os princípios de Jaimini, enfatizam as atividades fruitivas e dizem que se há um Deus, este com certeza está sob a influência das leis das atividades fruitivas. Em outras palavras, se alguém prima em cumprir os seus deveres no mundo material, Deus se vê obrigado a dar-lhe o resultado desejado. De acordo com esses filósofos, não há necessidade de alguém converter-se em devoto de Deus. Caso ele siga estritamente os princípios morais, o Senhor o reconhecerá e dar-lhe-á a recompensa desejada. Tais filósofos não aceitam o princípio védico de Bhakti Yoga. Pelo contrário, valorizam o fato de a pessoa seguir o seu dever prescrito.
2. Os filósofos sânquias, ateístas como Kapila, analisam os elementos materiais muito detidamente, pelo que chegam à conclusão de que a natureza material é a causa de tudo. Não aceitam que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a causa de todas as causas. 3. Filósofos Nyayas, como Gautama e Kanada, aceitam que uma combinação de átomos é a causa da qual se origina a criação. 4. Os filósofos impersonalistas dizem que tudo é ilusão. Encabeçados por filósofos como Ashtavakra, eles sublinham que a refulgência do Brahman pessoal, a luz, é a causa de tudo. 5. Os filósofos seguidores dos preceitos de Patanjali praticam Raja Yoga. Imaginam uma forma da verdade absoluta dentro de muitas formas. É este o seu processo de autorrealização. Todas estas 5 filosofias rejeitam por completo a supremacia da suprema personalidade de Deus, Krishna, e lutam por estabelecer as suas próprias teorias filosóficas. E tem gente iludida aí, né, com esse tal de Patanjali aí, ó. Mas aqui Prabhupada termina, né, dizendo que todas estas 5 filosofias rejeitam por completo a supremacia da suprema personalidade de Deus, Krishna, e lutam por estabelecer as suas próprias teorias filosóficas. Entretanto, Srila Vyasadeva escreveu o Vedanta Sutra e, recorrendo à essência de toda a literatura védica, estabeleceu o predomínio da suprema personalidade de Deus, Krishna. Todos os 5 filósofos supramencionados sabem que o Brahman pessoal não tem qualidades materiais e creem que, ao aparecer, a personalidade de Deus, Krishna, é contaminada e coberta pelas qualidades materiais. Acha que Deus é igual a ele, né? Iludido. O termo técnico para isso é Saguna. Eles dizem Brahman Saguna e Brahman Nirguna. Brahman Nirguna significa impessoal e Brahman Saguna significa aceitar a contaminação material. Este tipo de especulação filosófica equivale à filosofia impersonalista. Porém, o fato é que a verdade absoluta, Krishna, nada tem a ver com as qualidades materiais, pois é transcendental. Imagina se Deus está sujeito à ilusão, né? Imagina se Deus vai ter um corpo material. Só loucura. Krishna é sempre completo com plenas qualidades transcendentais. Os 5 filósofos supramencionados não aceitam o Senhor Vishnu como a suprema personalidade de Deus, mas estão sempre muito atarefados em refutar a filosofia das outras escolas. Na Índia, há 6 categorias de processos filosóficos. Por ser a autoridade védica, Vyasadeva é conhecido como Veda Vyasa. Sua explicação filosófica sobre o Vedanta Sutra é aceita pelos povos. Como Krishna confirma no Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya chaham hridi sanivishto matai smritir gyanam apohanam cha vedaisha sarvairaham eva vejo vedantakri vedavi eva chaham. Em português: encontro-me no coração de todos, e é de mim que vem a memória, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, sou eu o que há de ser conhecido. Podia esperar acabar de ler o verso? Oh, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Vou ler a tradução e a explicação vai ficar para o próximo programa. Encontro-me no coração. Aqui o próprio Deus falando pessoalmente, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem ninguém no meio, sem profetas, sem ninguém inspirado. Não, aqui é Deus falando pessoalmente todo o conhecimento. No Bhagavad Gita como ele é. Encontro-me no coração de todos, e é de mim que vem a memória, o conhecimento e o esquecimento.
Através de todos os Vedas, sou eu o que há de ser conhecido. Na verdade, eu sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Krishna falou todo o conhecimento e escreveu todo o conhecimento em sua encarnação como Vyasadeva. A explicação vai ficar para o próximo programa. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam vai descendo e a próxima já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, Gurudeva 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.